Olá, estamos começando o Café Consciência e o tema de hoje é a redução da maioridade penal, que foi um tema muito discutido nas últimas eleições presidenciais. E a convidada de hoje é a professora Débora Amorim, que é assistente social também. Seja muito bem-vinda, professora, ao Café Consciência. Obrigada, boa tarde, tudo bem? Tudo tranquilo. Então, professora, a senhora é a favor ou contra a redução dessa maioridade penal? Sou absolutamente contra a redução da maioridade penal. Acho que a gente vive dentro de uma lógica da sociedade em que a gente precisa ampliar a forma como a gente tem garantido direitos para nossas crianças e adolescentes. E precisamos rever, inclusive, como a gente tem pensado essa questão do adolescente autor de ato infracional. Bom, e segundo uma pesquisa do Instituto Datafolha, no ano passado, cerca de 90% das pessoas eram favoráveis à redução da maioridade penal. Qual que é o descompasso entre a opinião das pessoas e da senhora? Eu acredito que existe nessa postura da população uma certa motivação, especialmente por parte da imprensa conservadora desse país, no sentido de motivar as pessoas a decidirem pela redução da maioridade penal. Veja bem, quando eu falo, meu filho cometeu um ato infracional, eu não quero que meu filho seja punido pela forma como muitas vezes isso é pensado no senso comum. Eu quero que meu filho, sim, seja responsabilizado pelas ações que ele cometeu, como deve ser de acordo com a nova, que nem é tão nova assim, com a legislação que é vigente no país, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente da década de 90, então já com 24 anos. O problema é que nós, enquanto população, desconhecemos a lei e, o que me assusta muito, desconhecemos a forma como a gente se reconhece como cidadão. Então, a questão da cidadania, no nosso caso, ela passa muito mais pelo consumo do que pela noção de direitos humanos. Eu tenho, nas disciplinas que eu tenho trabalhado, perguntado muito às pessoas que chegam na universidade o que conhecem da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é um marco mundial dessa noção de direitos. E 90% dos universitários desconhecem a existência de uma Declaração de Direitos Humanos, que é um marco da cidadania da nossa geração. Bom, algumas pesquisas, elas internacionais, inclusive, elas mostram que a redução pela redução da maioridade penal, ela não muda em nada. 80% das pessoas, elas ainda voltam a cometer crimes. Então, quais seriam as estruturas necessárias, o aparelhamento do Estado necessário, para que isso não acontecesse mais? Olha, eu defendo, por estudos, por trabalhar nessa área, a necessidade de a gente ampliar o acesso às políticas públicas com qualidade, garantindo dignidade e autonomia às pessoas. Eu acredito que a gente, enquanto nação, ainda tem uma compreensão equivocada do que seja o papel do Estado. O Estado, ele precisa garantir políticas públicas com qualidade. E o que significa política pública com qualidade? Significa garantir acesso aos direitos humanos. Então, não é simplesmente oferecer o mínimo para manter um patamar de sobrevivência. Não, o Estado ele tem que possibilitar condições dignas de vida. Tem um filme do Michael Moore, muito interessante, onde ele trabalha com a noção da política de saúde. E vai resgatando em diversos países do mundo a forma como são organizadas as políticas de saúde. Ele traz exemplos do Canadá e da Inglaterra, especialmente, além de França
Estados Unidos e Cuba. Ele faz esse comparativo. Né? E ele vai dizer que os países, todos os outros, menos os Estados Unidos, garantem saúde de qualidade para a sua população. Né? E tem aí nesse oferecimento, cheio de aspas em oferecimento, né? Nesse direito à saúde pública, nesses países, a noção de solidariedade, de compromisso de todos para com todos. Coisa que em países como os Estados Unidos, especialmente, passa muito pela via do mercado. Então, se eu quero ter saúde, eu vou comprar, né? Vou pagar por isso. E é um pouco essa lógica que está presente, né, em disputa, muitas vezes, na nossa realidade. Né? Então, a gente oferece política pobre para pobre, né? E a gente oferece o acesso a outras políticas no mercado para quem pode pagar. Se a gente for comparar a questão da educação no Brasil, a gente tem, infelizmente ainda, uma educação diferenciada na rede pública e na rede privada, e os acessos, né? Então, na rede pública, ensino fundamental e ensino médio para pobre, e inversamente, no ensino superior, é o pobre que vai para as universidades pagas. Então, existe um descompasso aí, né? A gente precisaria equalizar essas políticas, né, para que esses serviços eles fossem oferecidos de qualidade para todo mundo. Então, essas distorções, elas acabam comprometendo a nossa vida em sociedade, na minha avaliação. Bom, então, mais do que políticas públicas, também é preciso que se mude de um sistema carcerário para os jovens para um sistema socioeducativo de reinserção deles na sociedade? Veja bem, André, a gente, na lei já é assim. Desde 90, a gente tem no Estatuto da Criança e do Adolescente essa organização. Então, com a superação da FUNABEM e a estruturação do Estatuto da Criança e do Adolescente, propõe um sistema socioeducativo onde a gente possa trabalhar no processo de ressocialização dos adolescentes que eventualmente cometam atos infracionais. Bom, são 24 anos de estatuto e isso não aconteceu ainda por quê? Culturalmente, a gente não se organizou para dar conta dessa superação. Então, a gente tem uma defesa muito forte ainda de manutenção do processo punitivo. A gente tem uma dificuldade muito grande de perceber quais são as origens do ato infracional para o adolescente. Se a gente... Estou contribuindo aí numa pesquisa, a gente vem fazendo uma pesquisa, e justo o problema da pesquisa é saber os motivos que levam adolescentes a cometerem atos infracionais. Uma das questões centrais da pesquisa. E o que a gente vê é que essa incitação ao consumo, né, ao ter acesso a algumas coisas, acaba sendo uma possibilidade, uma das questões que surgem como motivadoras do ato infracional. Então, o adolescente ele quer se inserir, ele quer ser incluído, ele quer se sentir pertencente a uma determinada sociedade, a um determinado grupo. Como se faz isso? Tendo acesso. O adolescente que é flagrado no ato infracional, ele deveria ser recolhido imediatamente. Ele passa pela delegacia, é feito o registro da ocorrência e ele iria para o CASEP, aguardar a decisão judicial em relação ao ato que ele cometeu. Se vai para o CASE, que seria a liberdade
a restrição de liberdade mais definitiva, ou ele vai para as medidas em meio aberto. Mas a forma como a gente desenvolve o processo, ele realmente hoje não dá nada. É deficitário. Ele é deficitário. Uhum. Bom, então, professora, a gente dá uma pausa agora para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Até mais. Voltamos com o Café Consciência, que hoje recebe a professora Débora Amorim, do curso de Serviço Social aqui da UNO-Chapecó. E o tema é redução da maioridade penal, um assunto sempre recorrente na nossa sociedade. Então, professora, os pontos de lazer para os jovens são poucos. Por exemplo, aqui em Chapecó a gente tem o shopping e as grandes lojas. Esses centros de consumo, eles são propícios, os jovens da periferia se sentem cômodos nesses locais? Como eles percebem esse assunto? Então, André, veja, passa pelo consumo. Será que o lazer precisa sempre passar pelo consumo? Parece que não. A gente foi perdendo algumas características de lazer diferenciadas que em outros tempos a gente tinha. Por exemplo, agregar os amigos, juntar os amigos e lá, tomar um chimarrão aqui na nossa região tão presente nessa, um chimarrão com pipoca, assistir um filme, enfim, jogar uma bola, a meninada sentar, conversar. Isso tudo hoje parece assim, sem sentido, né? Porque o lazer passa por ir em algum lugar e consumir alguma coisa. Isso implica em ter dinheiro, né? Coisas que visitar a família, ir na casa da avó, fazer essas coisas de aproximação, de convivência comunitária, de convivência familiar, parece que a gente tem perdido em função de uma cultura de consumo, que eu acho complicado. Assim. Eu não estou dizendo aqui que não é importante e não é bom consumir, não é disso que se trata, mas que esse não deve ser o centro, né, das atividades de lazer e da vida das pessoas. A gente muitas vezes, trabalha mais para consumir mais, né, e consome mais para se desestressar e joga mais coisas fora. Então tem um ciclo nessa rede de consumo, eu consumo para me sentir bem, aí eu vou acumulando e vou tendo que me desfazer. Quer dizer, vai girando uma coisa meio sem sentido, né? E ao mesmo tempo que muitas vezes eu vou me afastando das pessoas, eu vou me desligando de possibilidades de me constituir enquanto sujeito de uma forma diferente à medida que eu me aproximo das pessoas, não pelo que elas aparentam ser, mas pelo que elas são, né? E a gente muitas vezes define o que a pessoa é por aquilo que ela aparenta ser. Isso é complicado demais. Tem uma inversão de valores ali, então, no meio dessa história. Na minha avaliação, sim. Na minha avaliação, sim. O ter se sobrepõe ao ser, então. Exatamente. Então, tu é valorado pelo que tu tem e não pelo que tu é. Tanto assim que a gente considera que o ato infracional está vinculado com adolescentes da periferia, ou adolescentes de famílias pobres. E não é isso, né? Ou pelo menos não é só isso. O adolescente da família pobre, o adolescente da comunidade que infraciona, ele vira estatística. Essa é a grande questão. O adolescente de famílias com recurso financeiro, muitas vezes não vai aparecer o ato infracional cometido, né? São atos diferentes? Pode ser, mas não necessariamente. A gente teve muitas situações, né, de adolescentes de famílias abastadas
que inclusive foi divulgado na mídia, mas que nunca respondeu por isso. Né? Então são situações complicadas, são pesos e medidas diferentes que têm a ver com a origem de classe dos sujeitos envolvidos nesse processo. E para ser uma sociedade justa, a gente precisa trabalhar também com essa questão, né? Bom, os jovens das periferias, então, eles viram estatística, mas boa parte dos frutos, os furtos deles, são resultado de uma sociedade, então, como a senhora falava, consumista, que valoriza muito o ter. Sim, eu acho que a gente não pode ser tão taxativo e afirmar que só isso. Né? Mas eu acho que, em boa medida, sim. Acho que a forma como a gente se organiza em sociedade tem viabilizado, tem propiciado, né, uma linha de fuga por essa via, pela via do ato infracional. Né, muitas vezes como possibilidade de busca de inclusão. Eu falava antes da pesquisa, e poderia trazer uma fala de um dos meninos, que ele dizia assim, porque a gente tem meninas que infracionam também, né, mas em número bem menor. Em geral é um menino, né? Como que começa? Começou provando maconha, aí provou, gostou, aí daqui um pouco para continuar com o uso, né? Faz um furto, um assalto, e quando se dá conta já está envolvido, né, meio que sem volta. Aí para drogas um pouco mais pesadas, e nessa lógica de a primeira vez não deu nada, a segunda vez não vai dar nada. E daqui um pouco, quando a justiça finalmente vai ser operada, ele já tem uma série de atos cometidos, a gente não conseguiu dialogar com ele antes, ressocializar antes. Ou às vezes, eu costumo dizer assim, tem adolescentes que não se trata nem de ressocialização, mas da primeira socialização ainda, né? Porque está numa condição tão precária, né, que sequer foi socializado. Né? E que muitas vezes é extremamente difícil tu conseguir avançar num processo de socialização. Porque também não é mágico, né? Mas, com certeza, se a gente tivesse um processo mais humanizado, né, talvez esses índices fossem bem menores, os índices de reincidência, que já são pequenos quando a política é bem efetivada, os índices de reincidência do ato infracional são muito pequenos. Bom, a senhora estava falando do consumo de drogas, então. A senhora acredita que a liberação, pelo menos da maconha, ela seria um redutor desses índices de criminalidade? E a senhora seria a favor, por exemplo, do tratamento desses problemas ocasionados pelas drogas através do SUS? Como alguns candidatos defendiam? Eu acho que sim. O tratamento de saúde ele deveria ser assumido por dentro da política pública brasileira. Né? Eu acho que a gente tem esse compromisso, deveria ter esse compromisso, né? de com qualidade, oferecer esse tipo de serviço. Acho que a gente tem muito despreparo ainda para lidar com a questão da dependência química, apesar de, na maioria das famílias, se iniciar o processo de dependência química aí, né? Dentro das nossas casas, dos lares, né, de quase toda a totalidade de brasileiros, tu tem lá um barzinho, um lugarzinho onde tem a bebida alcoólica, e o consumo muitas vezes é incentivado ainda quando criança. A criança vai junto com o pai. Vai comprar ou consome, toma um golinho, né?
Então, a vivência com o uso de substâncias psicoativas, ela se dá na própria família. Claro, algumas pessoas vão desenvolver o uso que foge do controle, vão desenvolver aquilo que a gente chama de adicção ou de dependência, né? Tem pessoas que podem consumir e vão controlar. Eu tomo uma cerveja de vez em quando, eu tomo um vinhozinho ocasionalmente, mas tem pessoas que vai começar o uso e que vai precisar cada vez de coisas mais fortes para poder dar conta, né, da sua dependência. Com relação ao uso, à liberação da maconha, né, não sei, assim, acho polêmico ainda, mas a princípio eu seria favorável à liberação com a venda controlada, a exemplo do que fez o Uruguai. Eu acho que é uma experiência que talvez pudesse ser vivenciada, né? Claro, aí toda uma lógica de política pública, de a gente pensar esse processo e de a gente começar a enfrentar isso de uma forma mais tranquila, como se fez, por exemplo, com o cigarro. Tem hora que a gente começou a trabalhar a perspectiva da dependência do cigarro, mostrando as consequências e tal, o índice reduziu, o índice de pessoas que usam o cigarro hoje é muito pequeno, né? Então, o problema é que a gente é muito moralista. As coisas estão acontecendo, acontecem às vezes dentro das nossas casas, mas a gente não conversa sobre isso, né? Melhor não falar, melhor fazer de conta que eu não vi, porque... E aí as coisas vão se avolumando, né? Professora, para a gente finalizar, então, qual é a nossa parcela de culpa enquanto sociedade na inserção desses jovens no mundo do crime? E o que a gente poderia fazer para que essa situação se revertesse? Não gostaria de tratar com culpa, mas talvez de responsabilidade. Acho que a gente foi perdendo ao longo do tempo essa noção de pertencimento, essa noção de comunidade e de responsabilidade uns em relação aos outros. Eu fico pensando muito assim, às vezes, um exemplo que eu gosto de trabalhar. Um indígena, ele muitas vezes vai para a comunidade, ou vem, por exemplo, vender produtos na cidade, e eles trazem as crianças. Às vezes fica com o filho de todos os outros e vai tratar daquelas crianças como se fossem todas dele. A gente muitas vezes vai levar a criança na pracinha, eu vou cuidar da minha. As outras crianças que estão lá, a mãe onde é que está, o pai onde é que está. A gente foi construindo essa noção muito individualista, perdendo essa concepção de responsabilização e de responsabilidade sobre a vida comunitária. Como se, não me importa se o filho do vizinho está fazendo isso ou aquilo. Costumo dizer, quando a gente não cuida, a gente, enquanto sociedade, não se aproxima, não cuida, não dialoga, não conversa, o traficante cuida. E é isso que a gente tem visto muitas vezes em muitas comunidades, né? Porque é aquele que é solidário, né? É aquele que vai, resolve o problema do gás, que traz uma bola, que às vezes para jogar, que para ouvir, e vai criando laços de afetividade e uma noção de pertencimento que às vezes tem crianças que tu pergunta, o que tu quer ser quando crescer? Eu quero ser bandido. Porque a referência de adulto que ele tem é um bandido que está protegendo, né? Cheio de aspas aí em cima, né? Nessa questão do bandido, né? Mas eu penso isso, que a gente precisava
resgatar essa noção de responsabilidade e compromisso de todos para com todos, né? Uma vida um pouco menos individualista, que a gente tem insistido em seguir por esse caminho, que me parece tem dado mostras em outras sociedades que não é uma via muito saudável. Uhum. Ok, professora, muito obrigado então pela tua participação aqui no Café Consciência. Obrigada também. O Café Consciência de hoje então fica por aqui, mas você pode conferir esse e outros programas também na página unochapecó.edu.br/unoebtv. Até o próximo programa.